Olha, nos últimos dias, na verdade nos últimos meses, a gente começou a ver muitas cenas de violência policial no Brasil. A gente viu muita gente morrendo nas mãos da polícia do Rio de Janeiro. Inclusive tem os dados de que 35% das mortes, dos assassinatos no Rio de Janeiro, são cometidos pela polícia. Então a gente está vendo uma ascensão muito grande da violência policial. Mas nos últimos dias a gente está vendo muita, mas muita violência policial. Então vários. Você vai ver as imagens aí ao lado de cenas de violência policial. Em São Paulo, em Paraisópolis, a polícia matou 9 pessoas. Quem disse aqui, ah não, a polícia não matou. Você é idiota, você acha que a polícia não matou. A polícia matou 9 pessoas. A polícia fez uma operação, a polícia encurralou as pessoas, causou a correria. Se elas foram pisoteadas ou espancadas, não importa. A polícia matou, a polícia é responsável por essas 9 mortes. E isso foi proposital. Tudo leva a crer que isso foi proposital. E as imagens não mentem, porque não adianta a polícia vir falar, o governador Dória falar, que é só palavra. Tem os vídeos que provam o contrário. A polícia está matando. E aí a gente se pergunta, por que que a polícia está fazendo isso? A polícia não deveria servir e proteger? Não, a gente já sabe que muitos policiais não estão ali para servir e proteger. Eles estão ali para servir quem lhes dá ordem e para proteger quem lhes dá ordem. Quem lhes dá ordem são as patentes mais altas que servem ao governador e aos interesses do governador. E tanto o Dória em São Paulo, quanto o Witzel no Rio de Janeiro, quanto outros, eles têm os mesmos interesses fascistas do Bolsonaro. A gente vê que o Bolsonaro, a direita, a extrema-direita, eles estão radicalizando cada vez mais. Por quê? Porque eles perceberam que por vias democráticas, o ultraliberalismo dele, esse que entrega todo o país para os gringos a preço de banana e que deixa nada para gente, não dá certo. Eles estão vendo os protestos acontecendo em outros países da América Latina porque esse mesmo modelo deu completamente errado, não deu certo. O ultraliberalismo dele não deu certo em lugar nenhum do mundo e nunca vai dar. Bolsonaristas adoram cagar pela boca e falar o comunismo nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Nunca houve nenhum lugar que foi realmente comunista, então não tem como saber. Mas o ultraliberalismo, com democracia ou sem democracia, nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. E o que está acontecendo no resto da América Latina prova isso. O que eles estão fazendo? Radicalizando. E o que mais? Eles estão comprando a polícia. Como? Aprovaram uma reforma da Previdência propositalmente. Incluíram os militares nessa reforma e agora de propósito estão fazendo uma reforma da Previdência diferente para os militares e vão começar a aumentar os salários dos militares. Então, quem é militar se sente protegido pelo governo, se sente, o governo está cada vez mais do nosso lado e pouco a pouco eles estão fazendo regras mais brandas para a Previdência dos militares, enquanto um cidadão comum tem que trabalhar até 65 anos de idade, os militares não têm idade mínima para aposentadoria, as Forças Armadas não vão ter idade mínima para aposentadoria, enquanto você vai ter que trabalhar 30 e tantos anos, eles estão reduzindo mais e mais o tempo de serviço dos militares e eles estão se aposentando com 100% do salário, enquanto você e eu, qualquer um que queira se aposentar normalmente, não, isso não existe pra gente. Pensão por morte, eles vão ter melhor do que os outros. Aí a gente pode falar, mas os militares, eles sofrem mais, eles têm um trabalho muito mais perigoso. Mas, por exemplo, o Bolsonaro, quando era deputado, votou para que grávidas pudessem trabalhar em ambiente insalubre, ou seja, em lugares tóxicos. Aí não tinha problema. Inclusive, elas vão se aposentar com as regras ruins, não com as mesmas regras dos militares. Há várias profissões de riscos que vão se aposentar com regras péssimas e não com as regras dos militares e que também têm direitos muito piores, direitos trabalhistas piores do que os dos militares. Não, eles estão separando a população em dois grupos, os militares e os não militares. E aí quando você vê esses policiais dessas cenas batendo em pessoas, espancando inocentes, gente que mata inocente, que dá tiro, a Polícia Federal matou, a Polícia Federal não, a Polícia do Rio de Janeiro matou lá aquela menina Ágata, e aí a própria polícia diz, não, mas foi um tiroteio. Então a própria polícia investiga e diz que não foi nada, ninguém precisa ser punido, ou punições brandas, que é o que, esse policial já foi afastado, hein? Daqui uma semana ele tá lá de novo, agredindo de novo, batendo de novo e não acontece nada. Ninguém vai realmente preso num país sério.
esses policiais dessa cena serão presos. Presos! Não é afastado não, é preso. O comandante dessa ação criminosa em Paraisópolis estaria preso, ou os comandantes, os policiais que estão ali espancando pessoas seriam todos afastados, presos por um tempo e depois afastados ou demitidos. No Brasil não, ele fica afastado um tempinho, só até todo mundo esquecer e depois volta para ativa e continua massacrando pessoas. E quando o Bolsonaro quiser dar uma guinada para uma ditadura, o que você acha que esses policiais... Primeiro, em quem você acha que esses policiais todos votaram? A gente sabe, eles todos ali no escurinho da urna apertaram o 17 e cravaram. E quando o Bolsonaro quiser dar uma guinada para a ditadura, quem você acha que eles vão apoiar? O ditador, Bolsonaro, e as Forças Armadas que estarão com Bolsonaro, que estão sendo compradas mais e mais e mais, não só com cargos, porque nem na ditadura militar tinha tanto militar em cargos do governo, a mamata dos militares era tão grande, nem na ditadura militar. Você acha que eles vão ficar desse lado? Ou vão ficar do lado do povo que vai se rebelar contra a ditadura, que hoje em dia o povo não come nem mais carne, que a coisa vai piorar. Quando você pensa que não piora mais, a coisa piora. Você acha que esse pessoal vai ficar de que lado, esses militares? Eles vão ficar, claro, do lado do ditador, porque assim pelo menos eles garantem umas migalhas. Já o povo que se dane, e eles vão usar todo esse ódio, porque eles sofrem um tipo de lavagem cerebral, para eles têm ódio, para espancar as pessoas, para espancar quem quer que tente se voltar contra os chefes deles, quem é que manda neles, que são, em São Paulo, o João Dória, no Rio de Janeiro, o Witzel, e no Brasil inteiro, são todos bolsonaristas, a gente sabe disso, ninguém tem dúvida. Olha essas cenas, e aí você fala, pô, esse cara não tem chance nenhuma desse cara não ter votado no Bolsonaro. Talvez na próxima eleição ele vote no Dória ou no Witzel, mas ele vai votar na extrema-direita, ele vai votar no fascismo, ele vai votar nisso, porque ele, mesmo que quando ele entre na polícia ou nas Forças Armadas não seja assim, há uma grande doutrinação ali dentro, eles se tornam dessa maneira. Eu tenho amigos que eram pessoas normais, entraram na polícia e ficaram irreconhecíveis, e esse processo aí não demorou 3 meses, irreconhecíveis. Gente, que eu não consigo nem mais trocar 3 palavras, porque não dá. Eles, na cabeça deles, qualquer pessoa que não esteja com Bolsonaro é comunista e merece morrer. Aí eles podem até disfarçar, mas, claro, não são todos os policiais assim. Até quando teve ditadura militar no Brasil, muitos se rebelaram, muitos das Forças Armadas não quiseram apoiar, muitos foram obrigados para não serem perseguidos, mas há muitos assim, muitos. Eu não sei se a maioria ou não, eu não estou lá para fazer pesquisa, mas se não são a maioria, os que são bons, eles ficam calados, porque quando descambar para uma ditadura, eles vão ser perseguidos, e aí eles vão ter que decidir, ou eles continuam seguindo ordens e espancando a população, como se faz no Chile. Você vê os bolsonaristas felizes, aplaudindo o que a polícia do Chile fez. A polícia do Chile está estuprando mulheres assim, à luz do dia. A polícia do Chile está matando pessoas, a polícia do Chile está sequestrando pessoas, tem gente desaparecida, está prendendo inocentes, espancando, deixando pessoas cegas e tudo mais. E eles aplaudem. Eles estão aplaudindo isso. Por quê? Porque é uma polícia de direita, fascista. Tem um ditador ali fascista. Então eles apoiam. Então, quando for no Brasil, eles vão ter que decidir. Os policiais de bem vão ter que decidir. Ou eu fico desse lado aqui, ou eu vou ser perseguido. E aí é uma decisão que você não pode nem culpar a pessoa. Mas há muitos fascistas ali. E a gente vê, as imagens não deixam mentir. E parece que são maioria. Podem não ser, mas parece que são. Então, ou o povo começa a mostrar, vamos ver uma ação policial, filma, não é para filmar e mostrar, só para ver. Se o policial não fizer nada, deleta. Se ele começar a agredir a pessoa sem motivo nenhum, um inocente ali, você solta ali, tem que expor, tem que expor. Por quê? Porque senão eles ficam cada vez mais empoderados, porque eles continuam fazendo e fazendo e fazendo, não há punição nenhuma. E os chefes dos governadores dizem, vai lá, pode, não vamos mudar nada, não está nada errado. Eu não estou dizendo que a polícia não tem que ir para cima dos bandidos, não. Tem que prender bandido, tem que ir lá e prender todos os bandidos. Mas fazer isso que fizeram em Paraisópolis, isso não dá. Até porque, se você fizer uma estatística, vai lá ver quantas drogas tem em Paraisópolis e ver quantas drogas tem em Jurerê.
Vai em Jurerê, lá tem as festas mais caras do Brasil. Não tem uma pessoa ali que está sóbria, não tem uma pessoa ali que não está usando drogas. Tá quase todo mundo, até tem uma ou duas, mas tá quase todo mundo usando drogas. Eu já fui em festas com gente de classe média alta, classe alta, gente rica, e a quantidade de drogas ali é inimaginável. Você não precisa nem querer a droga, tá todo mundo ali. E como eles têm dinheiro para pagar a droga. Eu não sei quanto custa 1 grama de cocaína ou quanto custa um MDMA, que é a droga do momento. Aí eu não sei quanto custa, mas eu sei que é caro. Então quem está lá em Paraisópolis não tem dinheiro para isso não. Mas quem está nas festas caras, os ricos, tem, e a polícia não vai lá. E a polícia não está nem aí se eles estão com som alto, se não estão, porque a polícia está ali para servir a eles. E a polícia vai lá, se eles falarem sai daqui, a polícia sai. Até porque tem muita gente lá que faz parte dos altos escalões da polícia e estão lá usando drogas nas festas dos ricos. Estão juntos. Então não vai um policial militar de baixa patente lá para tentar prender o chefe do chefe do chefe dele. Porque ele vai ser retalhado. Não estou nem culpando ele, dizendo que ele é covarde, nada disso. Mas ele vai ser retalhado. Mas, na favela, vai ter ordem para operação, ele vai chegar lá e ele vai descer o cacete em todo mundo. A gente vê os vídeos, não mentem. É isso, gente. Ou a gente começa a mostrar, a expor, ou teremos problemas. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha aí, se inscreve no canal. Somos aqui a Resistência. Há vários outros canais que também são Resistência, mas aqui eu falo sem filtro. Não vou ficar falando... Às vezes eu falo meia palavra, mas você já sabe o resto da palavra. Mas não tem filtro. É isso, gente. Falou.